gostosuras ou travessuras? Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do Verso em Prosa. Hoje a gente veio trazer uma proposta super diferente. Não sei se vocês viram, mas a gente fez uma interação no Instagram um tempo atrás, próximo do Halloween, do Dia das Bruxas, perguntando a vocês o que vocês achavam de livros, contos e textos com essa temática de mistério e suspense. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative os sininhos, faça seu comentário, diga qual tipo de livro parecido você já leu, se você gosta desse tipo de conto, de literatura, e não se esqueça de compartilhar. Tenho certeza que você tem um amigo ou uma amiga que gosta desse tipo de literatura, então não esqueça de compartilhar com ele. Olá, pessoal! Nós vamos comentar um conto do Edgar Allan Poe, que chama O Coração Delator. O que tem nessa história um pouco macabra, um pouco obscura? Na verdade, o conto ele trata de um assassinato ou a hipótese da loucura de alguém. Tudo começa numa casa em noites escuras, onde que esse mordomo ou esse filho que não conseguia olhar para o olhar de um velho, ficava incomodado e toda noite pensava como que ele ia, consumir o ato, de matar, de acabar com aquele olhar que o reprimia. E aí, durante 7 noites, ele tenta, mas não consegue. Na 8ª, ele finalmente consegue executar esse assassinato. E aí, quando ele executa, ele ainda sente um som perturbador, que é o som do coração. Seria o coração do velho ou a própria consciência? E de loucura ele não tinha muito. Ele acreditava que era normal. Rapidamente, ele limpa aquela cena do crime, sem deixar vestígio. Mas antes, ele esquarteja aquele corpo para conseguir limpar da melhor forma e mais rápido possível. Só que no meio da noite, a campainha toca. Eram 3 policiais. Achei estranho. Será por quê? Aqueles policiais estavam indo lá. Ele tinha feito tudo tão perfeito. E os policiais saem para conferir toda aquela cena do crime e não acham nada. E sim. Só que aquela consciência, aquele barulho volta e acaba que o nosso narrador acaba confessando todo o crime. E aí, pessoal? Vamos comentar um pouquinho sobre Então, pessoal, aí depois, então, do resumo do conto O Coração Delator, é importante a gente considerar também a questão do gênero, né? Esse gênero terror, esse gênero suspense, que vai estar dentro desse grande campo que é o campo do fantástico, né? Dentro dos estudos literários, o terror, o suspense, ele vai cair ali dentro dessa classificação literária que seria o fantástico, que trabalha com a ideia do insólito, ou seja, algum fato, algum acontecimento que não tem uma explicação. Faz parte da narrativa e o leitor tem que comprar, né, essa proposta, tem que comprar essa ideia como sendo algo plausível, verossímil dentro da narrativa. E é isso que acontece no Coração Delator. Afinal de contas, como que o olhar de um velho pode ser a motivação para se cometer um crime como o assassinato, né? Então, o insólito, ele trabalha com essa ideia do estranho, né? Trabalha com essa ideia do medo, trabalha com essa ideia do senso de pavor, com essa ideia do inusitado dentro das narrativas. E é muito interessante no conto como que toda essa trama é construída numa primeira pessoa, né? Um narrador em primeira pessoa, que é uma estratégia recorrente dentro da escrita do Edgar Allan Poe. Ele
prefere, né, é uma recorrência desse autor, textos mais curtos, textos mais diretos, em que há, de fato, a exploração de um clímax que vai suscitar determinados efeitos, como medo, como a questão de discutir aspectos psicológicos, vícios, né? E muito interessante que o Edgar Allan Poe ele coloca nas suas tramas o elemento do humano, né? Não é uma força sobrenatural, não é o divino que vai atuar ali, mas os humanos agindo dentro das suas narrativas de forma muito inusitada. Uma coisa que eu chamo a atenção para a nossa leitura e para a sua leitura futura do conto é como que é estabelecido esses contrapontos, como a própria Raquel colocou. Afinal de contas, foi cometido um crime ou isso é um delírio desse narrador? Então, como é que funciona, inclusive dentro da narrativa, essa relação entre a questão da loucura, né? E como a própria Raquel comentou, ele já inicia o texto dizendo: eu não sou louco. Na verdade, foram os meus sentidos que foram apurados. A loucura versus a sensatez, porque ele cria toda uma racionalidade para explicar o que aconteceu naquela noite, a relação entre o medo versus a tranquilidade, o medo que ele sente, a tranquilidade da vítima durante aquelas 7 noites, e depois como é que a vítima, o medo da vítima e a tranquilidade, uma certa sagacidade dele ao observar o medo dessa vítima, a relação entre a obsessão, né? A gente observa que é um perfil desse narrador, essa certa obsessividade em relação ao velhinho, e a questão da passividade, né? Ou a inocência do velho, sem saber de toda a trama perversa que estava na cabeça desse narrador. Então, eu acho que esses são elementos importantes para que a gente também possa observar durante o processo de leitura desse conto, que, como eu disse, ele é um conto muito interessante porque ele vai reproduzir muito da característica da escrita do Edgar Allan Poe. É como se fosse uma metonímia de toda a obra de Edgar Allan Poe. Se a gente quer conhecer mais sobre esse autor, fica aí o convite, fica aí o conselho para ler Um Coração Delator. Bom, a minha experiência de leitura foi diferente da experiência dos demais, pelo que a gente já conversou aqui nos bastidores, porque eu confesso ter achado a narrativa um tanto engraçada. Bárbara, mas engraçada? Eu achei engraçada a forma como o narrador trouxe as informações a respeito do que o incomodava na vítima, de como que ele acabou se traindo e confessando o crime para os policiais. E a partir dessa experiência de enxergar comicidade em meio ao trágico, eu fiz algumas reflexões e eu pensei que, às vezes, a literatura faz com que nós trabalhemos com dubiedades. Vamos imaginar a figura do palhaço, que muitas vezes alegra, que muitas vezes é motivo do riso, mas que outras vezes é motivo do pânico, do terror. Nós podemos exemplificar isso na obra It, baseada no livro homônimo do Stephen King, e que traz como protagonista do terror a figura de um palhaço macabro. A Flávia lembrou também, quando nós estávamos conversando, da figura do Coringa. Se nós fôssemos observar o perfil do Coringa, do Jack Nicholson, né? Estou falando do cinema, lá atrás, nós vamos ver um Coringa que, apesar de ser vilão, tem também bastante de uma tônica cômica, diferentemente dos últimos 2 Coringas da trilogia Cavaleiro das Trevas e do filme solo Coringa, mais recente. Esses 2 últimos, sim, com uma carga mais densa, uma carga mais pesada. Então, essa dubiedade entre um personagem que às vezes é louco, como no caso do Coringa, ou que é identificado como louco, afinal de contas, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E
Eu sei que você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, e eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Enfim, é isso. A minha experiência de leitura, a minha crítica é o quanto nós podemos aproximar muitas vezes o temor do riso. E o riso mesmo em si, ele pode ser um riso de leveza, mas ele pode ser um riso de nervoso, né? Então, a minha experiência, ela foi diversa, porque eu, apesar do contexto, eu consegui identificar uma certa comicidade dentro da narrativa do autor, que sequer admite lá a sua loucura. Então, se ele não admite a loucura, eu não sei nem se isso tudo é ou não real. Bom, a minha experiência de leitura foi um pouco diferente por não ter achado graça e pelo contrário, eu fiquei imaginando o quanto isso poderia ser um texto real, de alguém efetivamente louco, ou quase louco, que não se considera louco, e que poderia muito bem cometer crimes para simplesmente trazer um certo conforto diante de um olhar que o aflige, que o condena. Enfim, a minha experiência foi um pouco diferente. E quando a gente pensa nas possibilidades de interpretar o título do conto, O Coração Delator, a gente pode pensar em qual coração é esse? Que coração é esse que foi o delator? O do homicida ou o da vítima? Porque todas as noites, na verdade, durante 7 noites, esse homicida ia até o quarto totalmente escuro e ficava observando esse velho. E aí, toda vez que via que esse velho estava com os olhos fechados, né, por estar dormindo, ele não conseguia cometer aquele ato. Por quê? Porque é o olho que trazia aquele pavor, aquele sentimento de que deveria acabar com a vida do velho em função daquele olho. E aí, na 8ª noite, sempre à meia-noite, na 8ª noite, quando ele fez um certo barulho, foi o momento que o velho acordou, né, e abriu o olho, e foi nesse momento que ele tomou essa coragem. Mas antes disso, ele retrata muito sobre a questão da audição dele mais apurada. Então, ele fala que ele ouvia as batidas do coração desse velho, ou ouvia os sons de pavor desse velho. E aí, depois que ele comete esse crime, ele coloca o corpo despedaçado debaixo, nas tábuas do piso. E aí, no momento que os policiais chegam, o momento em que ele acaba confessando o crime vem justamente do barulho de um coração, de uma batida, que ele não consegue conviver, porque esse tipo de barulho, esse tipo de batida conseguia justamente delatar o crime. E aí, mostrar isso de maneira muito nítida para os policiais que estavam ali presentes. E aí, esse coração que ele escuta, será que é o coração da vítima que estava lá enterrada, né, dentro das tábuas? Ou será que era o próprio coração dele? Ou será que essas batidas, na verdade, eram o barulho da consciência, né, da consciência sã desse homicida? Bom, fica o convite para você ler o conto e compartilhar sua opinião aqui com a gente. Escreva nos comentários o que você acha que tem a ver com esse título, né? Afinal, esse coração que foi o delator foi o coração de quem? Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhe com os amigos que gostam desse tipo de texto e até a próxima. Tchau, tchau.